Começa agora o programa Gente do Rio. Nosso papo hoje é sobre água. Água de beber, camará. Água da SEDAI. Agradeço a sua participação todo domingo de manhã com reapresentação após o Canal Livre. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e, por favorzinho, deixe um comentário também. A SEDAI foi vendida? A SEDAI acabou? Se não acabou, o que ela faz? E o que as outras empresas que entraram agora têm a obrigação de fazer? A concessão de serviços da SEDAI, em dezembro de 2021, deixou uma série de dúvidas na cabeça das pessoas. E é para esclarecer essas dúvidas e contar o que a SEDAI anda fazendo que o nosso convidado de hoje no Gente do Rio é Aguinaldo Balon, presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. E no mês do ambiente, vamos falar dos compromissos da companhia com a preservação dos mananciais e com o replantio das áreas danificadas. Seja bem-vindo, Balon. É Balon assim como te chamam, né? Isso. Obrigado, Mônica, pela oportunidade de estar aqui no seu programa, de falar um pouco sobre SEDAI, sobre água e sobre o meio ambiente. Eu é que agradeço a sua presença aqui no Gente do Rio. E vamos começar pelo início, como dizia meu pai, né? O que foi negociado, o que foi vendido, o que foi concedido da SEDAI e o que a SEDAI está fazendo hoje para esclarecer aí aos nossos telespectadores que podem estar com uma dúvida que é uma dúvida geral que ficou, né? Tá, então, para a compreensão das pessoas em geral, como é que funciona o sistema de saneamento dentro do município ou da região metropolitana do Rio de Janeiro? Você tem a captação, o tratamento e a indução dessa água para que seja distribuída à população. A distribuição da água para a população, a captação do esgoto e o tratamento do esgoto ficou sob a responsabilidade das concessionárias. E a captação e o tratamento de água continuou sob a responsabilidade da SEDAI. Isso porque o governo do estado considera que a segurança hídrica ela estará preservada se a gente conseguir garantir uma boa captação, um tratamento seguro da água, o que garante a qualidade de água chegando até a casa dos usuários, dos munícipes, de uma maneira geral, que se utilizam do serviço. Então o Estado reservou para si a captação e o tratamento e concedeu à iniciativa privada a distribuição e a captação do esgoto e o tratamento do esgoto. No caso da captação e do tratamento do esgoto, em alguns municípios ainda continuam com a SEDAI, né? Na verdade, a concessão ela foi feita para 47 municípios. Todos os municípios em que a SEDAI operava teve a oportunidade de aderir ao processo de concessão. Aqueles municípios que não aderiram, hoje são 15 municípios, eles continuam tendo o serviço oferecido pela SEDAI, até que, com o marco do saneamento que está estabelecido, eles terão que optar se continuam com a SEDAI, se há viabilidade econômica da SEDAI implementar e fazer todos os investimentos que são necessários naquela cidade ou naquele conjunto de municípios para cumprir com as metas que estão estabelecidas no plano, no marco do saneamento, que são até 2020, até 2033, ter 100% de água oferecida para a população atendida, a população urbana, e 90% do esgoto captado e tratado. Se refeitos os planos de investimento, a SEDAI tiver possibilidade de oferecer esse serviço a esses municípios, e caso eles queiram que a SEDAI seja prestadora de serviço, a gente poderá ter um novo arranjo. Então isso está em discussão nesse momento, mas esses 15 municípios no interior do estado continuam sendo atendidos pela SEDAI. Isso é muito importante porque a gente está falando de saúde pública também, né, presidente? Claro. Agora, vocês acabaram de lançar o programa de restauração do corredor Tinguá-Bocaina. Quais os benefícios que esse programa vai trazer para a população? Então, esse corredor Tinguá-Bocaina, ele margeia todo o sistema Guandu, que é onde a SEDAI faz a principal captação de água para abastecimento da região metropolitana. Então, a preservação das nascentes, das margens dos rios e do reflorestamento dessa área que ao longo dos anos vem sendo degradada é muito importante para que a gente tenha um sistema saudável, que possa produzir mais água, que não tenha um assoreamento dos rios e a gente garanta para os anos vindouros
além da manutenção da água da produção da água que a gente tem hoje, a qualidade da água futura. Então é importante a importância desse programa. Evidentemente que a SEDAI ela não é a única interveniente no meio ambiente. Ela atua nesse macrosistema, mas ela atua em conjunto com outros órgãos do Estado. Então o nosso papel, que é, evidentemente, coletar água, tratar e distribuir, a preservação do meio ambiente é uma maneira acessória que a SEDAI tem de contribuir com este processo e a preservação desse macrosistema. E a SEDAI pode ser um ator muito importante, né, nesse contexto, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com vários outros órgãos, né? Isso é fundamental. E, inclusive, este programa, ele foi desenhado pela SEDAI, considerando a força de trabalho que a gente já tem, através de um programa social, que é o Replantando Vida, que já existe na empresa desde 2001. Então, a gente está completando agora 22 anos. É um programa de ressocialização do pessoal carcerário. População carcerária, ex-detentos, né? Ex-detentos. Na verdade, ou ex-detentos ou detentos que estejam em progressão de regime e tenham a possibilidade de iniciar o seu convívio. Trabalhar e dormir na prisão. Exatamente. E aí, este programa é um programa fundamental. Ao longo dos anos, ele ressocializou muita gente, mostra o cunho social da empresa e, ao mesmo tempo, o cunho ambiental, porque a gente utiliza essa mão de obra para produção de mudas, cultivo de várias espécies da Mata Atlântica. O cultivo dessas mudas, que vão estar no replantio dessa área e também oferecimento de mudas para replantios em outras regiões do estado. E esse programa é muito importante em duas vertentes, né? Na ambiental e, como você falou, na social, porque esses egressos do sistema penitenciário, eles não têm oportunidade, eles têm muita dificuldade de encontrar um trabalho depois, né, presidente? Sim, e a gente percebe assim, o programa dentro da SEDAI é um dos pioneiros dentro do estado. E quando você dá oportunidade para que o ex-detento ele possa aprender um novo ofício, sinta a dignidade de estar ali num ofício no dia a dia, remindo sua pena e tendo a oportunidade de interagir com outras pessoas num ambiente, obviamente num ambiente controlado, isso é fundamental para que eles possam, ao longo desse processo de ressocialização, depois se reinserir na sociedade e ter uma oportunidade de vida futura. Sem dúvida, fundamental. E vocês estão também em processo de construção de uma estação de tratamento de água em Xerém. Sim. E a Baixada é uma região que tem um problema crônico de falta d'água. Que importância essa ETA, né, como chamamos, vai ter para essa região e para essa população? Então, a ETA Xerém, ela já está em execução, a obra está totalmente contratada, as obras de fundações já estão concluídas, agora a gente está na fase de implantação da malha de transporte da água tratada. As obras devem ficar prontas até fevereiro de 2025. São 207 milhões investidos na construção dessa ETA. Ela beneficiará 350 mil pessoas neste entorno. Mas quando o pessoal me comenta sobre a ETA Xerém, eu sempre trago um outro referencial de planejamento e de ação da empresa, que é a construção da nova ETA Guandu. O problema da Baixada, a gente vai conseguir enfrentar ele de uma maneira mais densa com a construção e conclusão a gente também já iniciou, já tem contratado boa parte das obras, estamos lançando as licitações da construção de todo o sistema, que quando ela estiver pronta, a nova ETA Guandu, ela vai ter a capacidade de produzir 12 mil litros por segundo, com capacidade de atender plenamente toda a Baixada Fluminense. Então, é um projeto que também a gente estima que até 2026 ele esteja pronto e garante a segurança hídrica para a Baixada pelos vindouros 20 anos, quiçá 30 anos futuros. E aí, então, assim, para além das ETAs em todos os sistemas
que a gente tem ou está em construção ou está planejada a construção, a nova ETA Guandu, ela de fato deve resolver o problema de abastecimento na região metropolitana. Isso é muito importante, né? Inclusive na Baixada, Nova Iguaçu, por exemplo, o Estado capta água aqui e aqui falta água. Quer dizer, era uma coisa assim inexplicável, né? Uma coisa que a população não consegue entender. Mas deixa, assim, até para esclarecer também a população, a gente tem que compreender como é que se dá o processo de adensamento urbano e das ocupações que a gente tem dentro da região, dentro da cidade do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Quando o sistema de abastecimento ele foi pensado e planejado, ele foi planejado para uma dada ocupação que se deu na cidade do Rio de Janeiro. Então, todo o sistema de abastecimento que a gente tem, ele primordialmente está sustentado em grandes dutos de distribuição que vão para a Zona Sul e para a Zona Oeste. Quando você começa a ter um adensamento na região metropolitana, especialmente na Baixada Fluminense, esses sistemas eles começam a ser, como não houve um planejamento, eles começam a ser acoplados a um sistema planejado voltado para a Zona Sul. Então é evidente que a macroadução de água para a região da Baixada, ela é menor e ela foi sendo feita à medida em que as ocupações das áreas vai se dando, sem um planejamento urbano da macro-região. Então, é sempre, como esse adensamento ele não foi planejado, o sistema de distribuição de água ele vai tentando corrigir as deficiências dessa ocupação irregular. Então, é por isso que a gente tem um problema crônico, você tem um sistema de abastecimento dentro de Nova Iguaçu, ali dentro da região do Guandu, ela produz um volume gigantesco de água, só que toda a distribuição, não toda, mas uma boa parte da distribuição está voltada naturalmente para uma outra região que teve algum planejamento, um planejamento um pouco mais adequado. Mas agora então, com a atuação da SEDAI, em conjunto com as novas concessionárias, esse problema... É isso, então... A gente pode dar essa boa notícia, claro, que ele vai ser resolvido. A concessão, ela permitiu que a SEDAI se volte para o sistema de produção de água e aí o investimento tanto nas estações que já existiam quanto na construção de novas estações para produzir volume suficiente de água para atender todas as regiões. E com as concessionárias, a responsabilidade de criar novos sistemas de distribuição de água, cada uma dentro da sua região, dando conta de levar esse volume produzido poder chegar adequadamente à população. Então, o governo do Estado, com o processo de concessão, dentro do prazo dado, o objetivo que se tem é resolver esse problema de abastecimento. No próximo bloco, o presidente da SEDAI vai dar uma dica para quem quer fazer a sua parte e preservar a água. E quais são os desafios para a SEDAI com o marco legal do saneamento? Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com Aguinaldo Balon, presidente da SEDAI. Presidente, a SEDAI é considerada um bom lugar para se trabalhar. Como ingressar nos quadros da companhia? Então, a SEDAI, primordialmente, a entrada se dá por concurso público. Como a empresa ela teve uma redução grande das operações, porque ela entregou as operações de distribuição de água e coleta de esgoto em 47 municípios, esse contingente de profissionais, uma parte se desligou da empresa por conta dos PDVs que a empresa realizou, e aí essa mão de obra foi grande parte dela absorvida pelas concessionárias, e um outro contingente não teve desligamento e foi readaptado a outras atividades dentro da empresa. Então eu te diria que hoje o quadro funcional da empresa está muito bem servido, não há expectativa no curto prazo de realização de concurso público, porque a gente ainda tem esse contingente readaptado. Mas e tem a ver também com o regime de recuperação fiscal do Estado? Não, não, porque a SEDAI, o fato dela ser uma empresa superavitária e com receita própria, ela não está no plano de recuperação fiscal do Estado, então ela não sofre as constrições do regime. Muito legal, isso é muito importante. Agora, presidente, eu falei na chamada do bloco que você ia dar 5 dicas para quem quer fazer a sua parte na preservação da água.
Fala dessas 5 dicas, quais são? A primeira delas é fechar a torneira. Né? As pessoas têm um hábito de achar que a água que você está fazendo uma determinada atividade, vai lá, liga a torneira e deixa escorrendo, ou vai lavar a louça, deixa a água escorrendo o tempo todo enquanto está ensaboando, ou vai escovar os dentes e a água está ali, enquanto você está escovando o dente, a água está ali jorrando. A primeira coisa, fecha a torneira de casa, tendo a consciência de que aquela água que está vazando, vertendo pela torneira, ela está indo embora. Então, utilizar ela de uma maneira racional. A segunda dica é o uso consciente também do sistema de esgotamento. Quando as pessoas não entendem que aquele esgoto que está sendo gerado, ele é captado, obviamente, onde tem captação, e precisa ser tratado, quanto mais água e mais esgoto a gente está produzindo, mais recurso natural está sendo gasto, mais produto químico está sendo utilizado, mais energia elétrica está sendo utilizado e mais custo ambiental a gente tem. Quando a gente joga alguma coisa dentro do vaso, gordura dentro da pia, aquela gordura ela começa a se acumular dentro do sistema, gera entupimento e aí compromete todo o sistema. Não jogar gordura dentro da pia ou jogar além do uso racional, você jogar objetos dentro da rede de esgoto. Jogar sujeira na rua. Você está contribuindo diretamente para a poluição dos rios e dos lagos e dos mares. Depois, a captação energética dentro da tua casa. Se cada pessoa puder reutilizar a água, ter algum sistema de reutilização, e economia da energia elétrica, tudo isso, de alguma maneira, contribui para que a gente tenha um ecossistema mais saudável, e um ecossistema mais saudável tem a possibilidade de produzir água em melhor qualidade. A sigla ESG, que eu ia até gastar meu inglês aqui, mas eu vou falar em português, ambiental, social e governança, né? Está muito em voga ultimamente e por uma razão importante, né? E o que a SEDAI, que compromissos nesse sentido a SEDAI pode assumir com a sociedade fluminense, com a população fluminense? Então, a SEDAI já é uma empresa muito comprometida com o ESG, desde as políticas adotadas internamente, quanto um programa de governança. Porque o que é a governança nisso? A governança ela é a que garante práticas dentro da empresa para que o social e o ambiental sejam preservados. Então, a SEDAI, a gente tinha isso já implementado na empresa, hoje nós constituímos uma área voltada só para o ESG, com um gerente cuidando dos conectivos entre os programas sociais da empresa e os programas ambientais da empresa, de tal maneira que a gente tenha uma governança sobre esses projetos e eles possam atuar de maneira intercalada. Então, vamos dar alguns exemplos. A gente tem um grande programa social que é, nas obras que a gente realiza, educação na obra. Então, aqueles empregados que são terceirizados, eles passam por uma educação formal para que, quando saiam dali, eles tenham maior capilaridade dentro do mercado de trabalho e possam ter uma maior empregabilidade. A gente tem o nosso principal programa social, que é o programa de ressocialização dos presos através do Replantando Vida. Que a gente já falou aqui. Que a gente já falou. A gente tem no nosso principal prédio um sistema de reutilização de água, em que toda a água que é usada dentro do prédio, nós possamos reutilizar ela para descarga, para lavagem das áreas externas, para regamento de plantas. Então, também é uma prática social nossa. Os programas nossos de produção de mudas e replantação nos ecossistemas biodegradados. Também é um programa social voltado Agora eu vou pela tocar empresa. num assunto que eu considero fundamental também. Educação ambiental. Quais são os programas e as iniciativas nessa área da SEDAI? Então, a nossa principal maneira de se comunicar com o público são os projetos que a gente apoia e campanhas de educação ambiental. Embora não seja, como eu te disse no início, não seja uma missão finalística da empresa
ela está acoplada com uma atividade que é aderente à nossa missão, a SEDAI vem se empenhando, sempre em que ela se comunica com o público, no nosso portal, nas nossas campanhas publicitárias, nos nossos materiais de comunicação, trazer a consciência dessa relação com o meio ambiente e com os ecossistemas por parte da população. Então, a nossa principal maneira de educar ou de interagir com a população, dada a nossa atuação, é através dos meios de comunicação e dos materiais que a gente produz. Muita gente se queixa de não ter uma linha direta ou rápida com a SEDAI para requerer um reparo, por exemplo, e às vezes recorre aos políticos. Qual é a linha direta? Como as pessoas podem se comunicar e ter essa resposta rápida da SEDAI? Então, lembrando, Mônica, que na região metropolitana do Rio de Janeiro, a SEDAI não é mais uma prestadora de serviço são diretamente, as concessionárias, são as concessionárias. Então, no nosso portal, a gente tem dispositivos na nossa página que indicam em qual região da região metropolitana do Rio de Janeiro cada concessionária atua. Então, ali a pessoa, hoje quem é que me atende? É Águas do Rio? Não, é a Iguá. Porque são várias também, né? Isso causa uma... Então, pode consultar o nosso portal, ir lá, clicar, ver qual é a sua região, a operadora, e vai ter o canal de atendimento da operadora. É alguma relação do interior, ou em alguma cidade em que a SEDAI ainda atua, também nós temos nosso canal de teleatendimento direto com o usuário, tem um portal nosso portal em que o usuário pode se comunicar diretamente com a gente, e temos nossa ouvidoria. Então, os vários canais são vários canais que a gente disponibiliza para que a população entre em contato e possa ser atendida. E quando você deixar a presidência da SEDAI, qual é o legado que você quer deixar para o estado do Rio de Janeiro? Olha, o nosso principal legado é garantir a segurança hídrica por os próximos 50 anos no estado, especialmente na região metropolitana, que é onde a gente concentra a nossa principal operação. E para isso, as entregas que a gente quer fazer é a reforma de todos os sistemas, de todas as ETAs existentes e, fundamentalmente, a construção da ETA Guandu. Se nós conseguirmos entregar a construção dessa ETA Guandu, nós teremos resolvido um problema crônico de abastecimento na região metropolitana e vamos ter prestado um grandíssimo serviço à população metropolitana do Rio de Janeiro. Tem um último tópico que eu queria tocar nele, que é a interação com a sociedade, que vocês fazem muito isso através de eventos, participação de eventos, no Carnaval, na Avenida, os aguadeiros da SEDAI são um sucesso, né? E qual é a importância dessa interação com a sociedade e dessa participação de vocês nesses eventos, os aguadeiros, tudo? Essa interação com a sociedade, ela aproxima a população da nossa atividade finalística, que é produzir água. Quando você leva um aguadeiro e a pessoa tem a oportunidade de pegar um copo e diretamente no aguadeiro escrito SEDAI, este conectivo, ele humaniza a nossa atuação, de alguma maneira cria no imaginário daquela pessoa que, primeiro, está matando a sede. Dentro e a água é boa, geladinha, e água boa, gelada, de qualidade. Além de matar a sede, cria aquele conectivo, aquele consciente entre a pessoa e a SEDAI, o quanto importante é essa atividade que a gente desenvolve, que é a entrega da água com qualidade para a população. Então vamos agora para o nosso ping-pong final. Se o Rio de Janeiro fosse uma árvore, qual seria? Se o Rio de Janeiro fosse uma árvore, um jacarandá, que é grande, bonito, vistoso, floresce. Acho que seria um jacarandá e é uma espécie nativa da América do Sul, o que conecta a gente numa extensão até um pouco maior. A vista mais bonita da cidade ou do estado? A vista mais bonita da cidade é a vista do Cristo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira oportunidade que eu tive de ver a cidade ali de cima foi um encanto automático. E assim, de você olhar para aquela paisagem
e se conectar com o que a gente tem, com todas as belezas que a cidade do Rio de Janeiro oferece, e assim, de você se sentir em paz e agradecer a Deus por a gente ter esse espetáculo que é a cidade e o Estado. Melhor point. Melhor point? Do Estado, pode ser? Pode não ser da Vamos falar cidade. da Zona Sul, que é onde eu acabo me transitando mais, ver o pôr do sol no Apordouro. Água mineral ou da SEDAI? Água da SEDAI, claro. Melhor petisco. Melhor petisco, bolinho de camarão. Com que personalidade histórica você gostaria de jantar? Pode ser viva ou morta. De uma pessoa que assim, eu tenho uma admiração, especialmente pela arte que ela produz, o Maria Bethânia. Muito boa escolha. Uma superstição. Uma superstição? Eu não tenho muitas superstições, não, Passa mas por baixo de escada? evito. Não é uma... Se precisar, a gente passa, mas... Chinelo virado? Também, se eu vejo, Roupa do avesso. Só vou citando, não tinha, né? Pois é, mas a gente procura evitar. Qual é seu time? Eu sou santista. Santo? Aqui no Rio, eu torço para o Flamengo. Principalmente porque o Flamengo é o maior consumidor de jogadores que vem do Santos. Se você olhar hoje no plantel do Flamengo, tem pelo menos 5 jogadores que vêm da base santista. Então, tudo bem. Então, assim, a gente tem uma aproximação nesse sentido. Já tem uma conexão ali, né? O que você não passa uma semana sem fazer? Atividade física. Um ídolo? Pelé. Maior orgulho da vida? O maior orgulho da vida é minha mãe. Um medo? Do desconhecido. E um sonho? Morrer velhinho. Ah, muito bom! Igual a minha amiga Nicinha de Bangu, que eu sempre falo, 108 anos e tá aí, ó, e contando. Muito obrigada pela sua participação, presidente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Gente do Rio. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!